E a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Mais uma vez nós estamos aqui na nossa sede, Assembleia de Deus, Ministério Belém, setor 70 Alphaville, para dialogarmos sobre um tema muito importante referente à família cristã. Hoje está comigo a Alessandra, tudo bem, Alê? Tudo bem, paz do Senhor, Nete. Paz do Senhor a todos que estão nos assistindo, né? Hoje, dia 11 de junho, né? Mais uma aula para glória e honra do nome do Senhor. Exatamente, uma semana de feriado aí, o povo está descansando, né? Descansado já, né? Acredito. Teve tempo, dá tempo de estudar a revista, ler um pouquinho as escrituras e melhorar aí o nosso serviço no reino de Deus. E o tema de hoje, seguindo a linha de relacionamentos em família, vamos falar sobre os prejuízos da mentira na família. A mentira tem causado coisas horríveis, né, na família, né, Alê? E qual que é o nosso texto base de hoje, Alessandro? Bom, hoje, como já foi dito, a lição é a lição de número 11, né? E vamos falar sobre os prejuízos da mentira da família. O texto áureo, ele está lá em Colossenses capítulo 3 e verso 9, que nos diz assim: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Está lá em Colossenses capítulo 3 e verso 9. É um dos princípios, na verdade, do reino, né? Dentre vários princípios que o reino tem, esse é um dos princípios que eu acho. Mas o reino, todos os princípios do reino são fundamentais, né? Não dá para falar que esse é mais importante, aquele mais importante. Mas é um dos princípios do reino e são princípios inegociáveis, né? Que para dar certo, tem que seguir isso aqui. É verdade. E a nossa verdade prática, ela diz o seguinte: a mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. Isso aqui é uma conclusão do nosso comentarista. Né? Como que é o nosso comentarista desse semestre? Você lembra? Quem que é? Pastor Elianai Cabral, né? Elianai Verdade. Cabral, Elianai é Cabral. isso. E essas lições, né, como nós vemos tratando, já estamos quase no final dessa revista, lições, né, de que fala sobre os relacionamentos familiares. E todos nós, querendo ou não, somos pais, somos filhos, somos marido, são esposas, e são relacionamento que acontece em família. E o que eu sempre digo, irmãos, esta lição é para nós que estamos aqui dentro da igreja, né? É pra gente. Para nós. Então temos que entender e ver no ponto onde eu preciso melhorar, onde eu preciso acertar, o que eu preciso fazer, porque assim, eu ouvi uma frase: eu quero mudar de vida, de situação, mas não faço nada para que isso aconteça. Então, não vai acontecer. Então, se nós estamos aqui hoje pela manhã, nesse domingo maravilhoso, estamos aqui se debruçando na palavra de Deus, porque esse é o nosso guia, né? Essa é a nossa direção, que é a palavra do Senhor. Então, nós temos que colocar isso em prática. Não adianta a gente só ficar falando e ouvindo, né? Se não colocar em prática, não vai fazer efeito nenhum. Exatamente. Acho que foi Entendeu? Einstein que disse isso, né? Ele falou assim que se nós queremos resultados diferentes, não dá para ficar fazendo sempre as mesmas Não coisas, dá, né? temos Tem que que fazer coisas mudar, temos que diferentes. fazer coisas diferentes, né? E o reino, ele pede isso pra gente, né, Alessandro? Porque você vê, Paulo, ele vai dizer que a gente precisa crescer na graça e no No conhecimento. conhecimento. Aliás, já é um gancho para a próxima lição, né? Sobre o tríplice desenvolvimento de Jesus. Mas o cristão, sempre digo que o que nós estudamos aqui é para cristão. É para quem acredita nas escrituras sagradas. Não é, quem não acredita não vai dar certo. Quem não acredita também em toda a escritura também não dá certo. Tem que ser para o crente que tem toda a escritura como inspirada, infalível palavra de Deus. Caso contrário, vai ficar faltando alguma coisa. Então, esse estudo ele serve para toda pessoa, aquele que vai na igreja, que não vai, que é evangélico ou não, mas se acredita nas escrituras sagradas, esse diálogo aqui, esse momento de estudo da palavra de Deus, ele é válido, é importante. Muito importante. Nosso tema hoje vai falar sobre a mentira. E para você ter uma ideia, nosso país tem o dia da mentira. Tem um dia da mentira? Que é o
1º de abril, né? Eles falam que é o dia da mentira, Pois né? é verdade, Temos esse né? dia, né? E aí, nós combatemos a mentira com o quê? Com a verdade. A palavra de Deus é a verdade, né? Então, se nós conhecer a verdade, vos libertará, a palavra nos diz. Então, hoje, se brincam muito mentindo. Ah, é uma mentirinha. Não, conta-se algo, fala assim, é mentirinha, depois é mentirinha. Não tem mentirinha nem mentirona, é tudo É mentira, mentira. né? E o Exatamente. único título que eu vejo que o diabo, Satanás, tem na Bíblia é o pai da mentira. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Está lá em João 8,44, né? Diz que o diabo ele é o pai da mentira. É o único título que a Bíblia dá a ele. Pai da mentira. Então é um assunto muito pertinente aos dias de hoje para nós pais, né? Você mãe e você filho, né? A mentira, ela é que nem um cego guiando outro cego, né? Então ambos cairão num buraco. Começa aqui devagarzinho, quando vai ver, né? A mentira se torna tão verdadeira que a pessoa começa a acreditar Na própria mentira. na própria mentira, né? Exatamente, exatamente. A gente às vezes brinca, né, como você disse, sobre a mentira, mas às vezes você, por uma mentirinha, aí você tem que mentir de novo, quando você vê, tá todo emaranhado em mentiras e não sabe nem mais como contar a verdade. Não sabe. Talvez nem sabe mais qual é a verdade. Tem uma história, né, que diz que o rapaz, eles estavam num lago, estavam nadando, e aí ele gritava, estou me afogando. E aí o pessoal pulava e ia ajudar ele. Ele falava assim, estou brincando, estou brincando. E aí ele fez isso umas 3 vezes. Na 4ª vez, ele estava se afogando. Só que aí o pessoal achou que era brincadeira e ele estava se afogando de verdade. Ele, socorro, me ajuda. O pessoal, ele está brincando. Acabou o quê? Morrendo. Então a mentira ocasionou essa morte dele, né? E isso ocasiona, trazendo para nós hoje, né? Ocasiona a morte, né? Você, que nem você falou, você comentou muito bem. Começa você mentir e a pessoa começa a acreditar na própria mentira. E as pessoas, quando descobrem que isso é uma mentira, você perde a sua credibilidade, você perde a sua moral, a sua autoridade, né? Diante até de um filho, de uma filha, você fala, é a mesma coisa eu prometer algo ao meu filho e não fazer. Isso Eu é estou grave, mentindo. né? Tem que tomar muito cuidado, porque a Bíblia diz que nós vamos dar conta de todas as palavras que nós estamos professando. Então, qual que é a palavra do cristão? Sim, sim ou não, não. Nós falamos muito sim e às vezes não falamos não. E esse não, porque a gente falamos sim, não cumprimos. Então temos que tomar muito cuidado. Ah, você vai lá na casa do irmão? Vou. Aí acaba, você não vai. Ah, você vai orar para fulano? Quem vai orar? Amém, eu vou orar. Quase todo mundo levanta a mão. Será que vai orar mesmo? Será que você está orando? Então, irmão, se você não for orar, não levanta a mão. Você está mentindo. Mentindo, exatamente. Né? E lembrando que a mentira no mundo espiritual é uma porta, se abre uma porta para o mal, né? Eu nem vou dizer citar nomes de espíritos, né? Mas é uma porta aberta para o mal atuar e fazer coisas na mente, né? E ilusão. Às vezes a pessoa até imagina coisas, né, que não acontecem, porque abriu a porta para o mal, né? No mundo espiritual. E hoje nós vamos falar aqui sobre um casal, né? E bem conhecido, sobre Ananias e Safira, que eles mentiram. E nós vamos entender o porquê dessa mentira. Por que eles mentiram, né? É um texto bem conhecido aí no nosso meio, né, cristão. Posso ler a introdução aqui? Então eu vou ler a introdução para os irmãos. A leitura bíblica em classe, irmãos, ela se encontra lá em Atos, capítulo 5, do verso 1 ao 11. Os irmãos depois dão uma lida, não sei se vocês já leram, mas dá uma lida atentamente. Volta um pouquinho, no capítulo 4 também você vai entender um pouco, e aí entra nesse capítulo 5 de Atos. A introdução diz assim, ó, a história de Ananias e Safira foi marcada negativamente pela mentira que o casal proferiu no início da igreja. Ao longo da história de igreja pós-Pentecostes, no livro de Atos dos Apóstolos, um sentimento amoroso de
partilha a respeito dos pobres dominava a igreja cheia do Espírito Santo. Para que os necessitados não tivessem carência, alguns dos novos convertidos que tinham posse negociavam as suas propriedades e depositavam o dinheiro, recebido junto aos pés dos apóstolos para distribuição aos necessitados. Nesse contexto, o casal Ananias e Safira deixou-se dominar pela inveja e o desejo de chamar a atenção dos demais, por isso eles mentiram contra os apóstolos e a igreja. Nesta lição, nós vamos estudar o perigo, que a mentira traz para a família cristã. Além da tragédia espiritual, ela também traz uma tragédia familiar. Quebra de confiança, o contexto todo. E dentro dessa leitura, Alessandro, que você fez, a proposta, então, do nosso comentarista é investigar a natureza da conversão, no caso de Ananias e Safira, o casal em questão, que nós vamos, a base do nosso discurso hoje é eles. Refletir a respeito do problema da mentira na família. Tem família que não é bom? Vamos falar sobre isso, E expor o conselho bíblico, sempre a Bíblia como base, de como proteger a família da mentira e da hipocrisia, que é um caso sério, eu não vou dizer nem que é os dias de hoje, mas desde o início, Desde o início que Deus instituiu a família, nós tivemos problema sério com a mentira. A primeira mentira foi do adversário do ser humano, Daquele ser que ele quer de qualquer forma tirar o ser humano da presença de Deus, Que ele mente. E ele consegue o intento dele, Ele consegue o objetivo dele. Daí pra cá, essa mentira também começou a fazer parte da vida do ser humano, E a gente percebe que na primeira família que Deus constituiu, então, que foram Adão e Eva e os filhos, Abel e Caim, a gente vê ali um problema sério ali também, Da hipocrisia nesse caso, Que ele vai oferecer um sacrifício, mas o coração dele não é sincero, ou seja, ele vai oferecer um sacrifício como se fosse bom, mas na verdade não era bom, não era o que Deus esperava receber, que é o problema da hipocrisia. E nesse contexto, então, a gente chega ao primeiro tópico da nossa revista, que é uma conversão duvidosa. Por que então, Ale, você acredita, de acordo com as escrituras, que esse casal, a conversão dele, o fato de se tornar um cristão, era duvidoso? Que conclusão a gente chega em relação ao pé do texto, nós lemos aqui a introdução e o texto está lá no capítulo 5 de Atos, nós observamos, de que a igreja ela está vivendo um avivamento. Sim. Eu vejo que isso aí é um avivamento, Muitas vezes a gente acha que o avivamento é só falar línguas estranhas e ser batizado com o Espírito Santo, e sentir a presença de Deus na igreja, mas eu vejo esse movimento que estava acontecendo na igreja primitiva como um avivamento, porque os irmãos estavam em comum comunhão, eles se colocavam no lugar do outro, e a intenção era o quê? Eu estou passando necessidade, você trazia aos pés dos apóstolos, depositava para que eles fizessem a distribuição para ajudar aquelas pessoas que estavam necessitadas. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, que estava acontecendo naquele momento. Então, por que eu acho, ou o comentarista, o pastor Elianai Cabral, colocou como uma conversão duvidosa? Porque ali a igreja estava crescendo. Pregação de Pedro, 3.000 almas se converteram. E eles se agregaram a essa igreja, esse casal, Ananias e Safira. Mas, será que eles estavam convertidos mesmo? Aqui no capítulo 4, que eu quero ler aqui com vocês, e no versículo 36 e o 37, diz assim, então José, cognimado pelos apóstolos, o Barnabé, que quer dizer filho de consolação, levita, natural de Chipre, possuindo um campo, vendeu-o e trouxe o preço e depositou ao pé dos apóstolos. Então, o que ele fez? Ele vendeu, Barnabé, o seu campo, e pegou todo aquele dinheiro e depositou nos pés dos apóstolos. Logo aí entra o capítulo 5 de Ananias e Safiras. O que acontece? Eles viram Barnabé fazer isso. Talvez ele ouviu algum elogio de Barnabé ou alguma outra coisa aconteceu que eles
sentiram também, pô, vamos fazer que nem ele. Vai dar certo. Vai dar certo, vamos vender também o nosso campo e vamos ali colocar no pé dos apóstolos. Só que eles tramaram, certo? Que a Bíblia é bem clara que diz que eles, entre os dois, consentiram e falaram assim, não, nós vendemos por 100, mas vamos levar 60 e 40 a gente fica para nós, né? Eles fizeram todo esse planejamento em casa, os dois. Isso. Né? E isso. a gente já pega então ali aqui o tópico todo, que seria a comunhão na igreja dos apóstolos, que você disse. Isso. Né, a primeira igreja primitiva. A inveja e a hipocrisia de Ananias e Safira, pelo fato no capítulo anterior ele ter visto isso acontecer. E quando a mentira e o engano enche os corações. Isso. Por quê? Porque eles perceberam que aconteceu alguma coisa. Né? E é interessante porque alguns podem colocar isso como base do dízimo, da oferta. Bom, eu já ouvi esse pastor falando assim, hoje a gente tem que dar 10%, porque é 10% que toda a igreja chegou num acordo que é 10%. Se você é crente, é cristão, todo mundo sabe que é 10%, ponto final. É isso. E você quer dar mais, quer dar as ofertas, ok. Mas o que a gente estipulou aqui, que nossa administração é 10%, ponto final. Aqui que eles faziam, traziam 100%. Né, e alguns pegam isso como base. A gente entende também que nesse momento da igreja primitiva, houve um período que a igreja estava crescendo, os senhores, eles estavam a igreja estava recebendo ex-escravos, né, mulheres viúvas, e nesse tempo, então, a igreja começou a ter necessidades, na verdade, ela estava pegando tarefa do Estado. Só que o Estado não estava dando atenção para essas pessoas, a igreja pegou essa responsabilidade. Então, o que acontecia? A igreja estava trazendo, então, os alimentos, dando mesmo assistência. Assistência, né? O que eles irmãos. estavam precisando. Exatamente. Então, e esses irmãos que tinham posses, eles faziam isso de forma voluntária. A igreja não estipulava, não, você vai trazer 100%. Tanto que Pedro, quando ele vai falar com esses irmãos, ele vai falar assim, mas por que você enganou? Você podia ter falado, ter ficado com o dinheiro todo para você não tinha necessidade de você dar todo o dinheiro. Né? Mas só que, por que deixou Satanás encher o coração de vocês aí de inveja, né? Ele vai colocar isso no texto, né? Você não precisava dar se não quisesse. Ninguém aqui está obrigando nada. Né? E aí a gente percebe que existe um problema da falsa generosidade, né? Onde ele queria mostrar algo que ele não era, né? E acabou querendo enganar a igreja. Você vê uma outra pessoa fazendo, e aí você quer fazer, que nem você falou, mas não é o que você queria fazer de coração. Você está fazendo para se mostrar, para se aparecer, né? Então, por isso que a Bíblia ela é bem clara, né? Quando você for trazer a sua oferta, né, ao altar, primeiro você vá, pede perdão para o seu irmão, você vá, se acerta a sua situação e depois você traz a sua oferta, porque senão Deus não recebe. E Deus conhece o nosso coração. Deus sabe. Deus sabe de todas as coisas, Ele é onisciente. E tem muitas pessoas hoje fazendo para se aparecer, e aí ela não recebe o seu galardão, ela não vai ter o seu galardão. A sua recompensa recebe tudo aqui, né? Já recebe aqui. Porque o que eu quero? Eu quero um aplauso. Eu vou fazer para o pastor V, eu vou fazer para a irmã A, B, para fazer... Não, quero me aparecer, nós não temos mesmo. Que fazer isso. Aí ele é bem claro no texto. Por que você deixou Satanás encher o teu coração? Né? Então... enganou mais uma vez, né? Enganou mais uma vez. E aí... Olha que interessante, assim, que eu vejo assim, é interessante, mas até meio que... Trágico. Trágico. Vamos supor, vamos fazer uma suposição aqui. Que você vem à igreja, certo? A igreja aqui do pastor Anderson, né? O nosso pastor aqui é o pastor Anderson Cavalcante. E aí você vem com uma oferta, só que você retém uma parte. E aí, de repente, ele... fala, por que Satanás encheu o seu coração, Nete? E tal, e você deixou, daqui a pouco você cai morta. Que nem caiu Ananias. Aí, o temor, né, da igreja, eu não vou naquela igreja lá não, que aquela igreja mata os irmãos. Se você não fazer o negócio certo, você vai morrer.
né? Eu acredito que hoje em dia é processo, né? Pode ocorrer uma prisão, alguma coisa do tipo, né? Porque mudou muita coisa, né? A lei, ela mudou muita coisa. A gente ainda a igreja hoje está cada vez mais restrita, né? Em relação ao nível espiritual, à ordem espiritual, né? Os princípios do Mas reino. eu digo assim, do jeito que aconteceu com a igreja de Pedro lá naquela época, Bem não diminuiu os membros. Diz que a igreja crescia continuamente. continuamente. Todo Não, dia tinha conversão. teve temor. Olha que coisa. O que houve foi temor Você nos entendeu? irmãos, né? Então, já entrando no segundo ponto, né? Sim. O problema da mentira dentro da família. Mentira produzida dentro da família. O que acontece, Net? O dinheiro é dele, era de Ananias e de Safira. Não precisava ele fazer aquilo. Não precisava você mentir. O pastor Pedro não disse que era para trazer tudo. Você, Só se quisesse. você quer. Mano, se ele falasse assim, ó, eu vendi por 100, Pedro. Só que eu vou dar 50 para a igreja. Tudo certo. Eu vou ajudar com 50. Não estava certo? Mas por que mentiu? É a hipocrisia, o problema da hipocrisia. Eu quero fazer com que você acredite em mim, sendo que eu, né, retenho uma parte, ludibriar as pessoas, né? Exatamente. Enganar as pessoas. Não precisa disso. Nós não precisamos fazer isso. É teu. O dinheiro é teu. A finança é tua, né? A adoração é tua. Seja sincero. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele era sincero. Quer ser reconhecido por algo que não fez. Né? Que não fez. Exatamente. Você entendeu? Ah, eu não fui lá, não ajudei os irmãos lá no evangelismo lá, não carreguei um banco, não bati um prego, mas na hora de tirar a foto, eu tô lá na frente lá para tirar a foto, para me sair lá né? Hoje que é assim, né? Fazer uma selfiezinha aqui, eu quero sair aqui mesmo. É o final, né, de congresso. Olha, o Alessandro estava lá. Eu não estava, eu não ajudei. Entendeu? Não sai na foto também depois. Mas eu quero sair na foto. Você entendeu? É igual quando a gente faz festividades, né? Tipo, aí tem todas as equipes que trabalham, vai atrás, corre. E o abençoado tá lá, né? Dando desculpa para tudo. Não fui por causa disso, justificando todas as ausências. Aí no dia da festa, ele que tá na frente, ele quer, sei lá, se for, ele quer reger, ele quer cantar, ele quer tá lá aparecendo, né? Ele quer tá lá. E olha, agora uma pergunta, né? Só pra gente inventar aqui. Você acha que Deus mata ainda hoje? Então, muitas pessoas hoje, às vezes ontem o pastor Juvenal, ele trouxe, na verdade, na quarta, né? Ele trouxe uma mensagem no culto de ensino sobre a fé. Muitos estão perdendo a fé. Muitos estão desanimando na caminhada com Cristo. Muitos estão parando, muitos não acreditam mais em milagre. Muitos não acreditam que Deus, né? Ele pode abrir uma porta onde não tem. As pessoas hoje, muitos estão enfraquecidos. E o porquê, Net, nós estamos falando de relacionamento familiares, e por que não dizer dentro da nossa casa, dentro da nossa família, né, esses relacionamentos, essas mentiras que às vezes soltamos ou tentamos enganar. Cônjuge enganando cônjuge, né? E aí enfraquece, traz um enfraquecimento, entendeu? É a mesma coisa. O meu celular, ele tem uma senha aqui, mas a minha esposa sabe a minha senha. Eu não preciso esconder nada dela, não preciso mentir nada para ela, tá aqui, tá livre. Entendeu? Ela quiser pegar meu celular, agora tem pessoas que não pode pegar, não. Eu vou dizer uma coisa, Net. Tem marido que não fala nem quanto ganha para a esposa. Ele mente, tá? Ele fala que ganha tanto, e ganha outra coisa. Entendeu? É mentira, né? É mentira. Pra que isso? Isso vai tirando a confiança, né? Aquela conexão, né? Da família, né? Sabe? Quanto menos percebe. São coisas que a Bíblia, essa lição, ela não veio à toa. Não é assim por nada. É para tratar os assuntos que nós precisamos tratar. assuntos. Que as nossas isso é de suma importância para a nossa vida. Se o evangelho não confrontar nós, não tem cura. Não tem libertação, sabe? Não tem renovo.
tem que confrontar. O evangelho, ele confronta mesmo. E o que a gente faz, o que a gente está nesse diálogo, o que a gente, nosso objetivo é o crescimento que a gente tem da graça, mas é do conhecimento. Conhecimento traz libertação, conhecimento traz cura, não é assim? Com certeza. Com a graça, conhecimento, claro que a gente precisa orar, jejuar, o que o pastor disse, mas sem conhecimento fica uma coisa meio, acaba indo para o lado do fonetismo, do achismo, né? Isso. Eu acho que é isso, eu acho que o pastor disse isso, e a gente acaba chegando então ali no terceiro tópico. Então, o terceiro tópico, ele fala assim, protegendo a família da mentira e da hipocrisia. Né? E o primeiro fala assim, cuidado contra os defeitos morais no lar. No lar, né? exatamente. O que nós temos comentado aqui na nossa aula, né? Porque a moral da pessoa, ela perde. Que moral que você tem para me corrigir de algo que você mesmo não faz? Exatamente. Né? Você mesmo não cumpre o que você fala. Em relação a pais e filhos, por exemplo, filho, olha, você precisa ir para a igreja, porque você precisa aprender, né? Você precisa crescer aí, você precisa ser cristão, aprender. Mas o pai, ele só vai na igreja de domingo, por exemplo, no curso de ensino, o filho você precisa ler a Bíblia, mas o filho não vê o pai lendo as escrituras, não lê na Bíblia. Precisa só ouvir música do mundo, não pode, mas no carro, às vezes em casa, a mãe ou o pai está ouvindo alguma música que não é cristã. Aí fica difícil desse filho aprender, né? Porque quando a Bíblia diz lá em Efésios, no capítulo 6, que nós não podemos irar os nossos filhos, né, contra a gente não ireis os nossos filhos, não provoqueis a ira dos nossos filhos, né? Isso entra nesse ponto de você falar alguma coisa para o seu filho, dar uma ordem e você não fazer. Exatamente. Você está provocando a ira do seu filho. Ou você está pregando, né? Vamos supor ali, você é presbítero, você ensina na igreja, você traz uma mensagem poderosa. Só que aí o seu filho olha para você e fala, puxa, seria bom se ele fizesse o que ele está falando, se ele cumprisse o que está falando. E hoje, irmãos, muitas coisas nós falamos e temos que cumprir, mesmo que doa, mesmo que você vai ter que fazer um sacrifício. Você falou, mas você tem que ir, sabe? Você tem que fazer o que você falou, você tem que cumprir a tua palavra. O crente, a palavra do crente é sim, sim, não, não. E nós fazemos diferença, Nete, hoje no mundo, cumprindo o que a gente prega, o que você falou. Eu tenho que cumprir o que eu prego. Eu não posso só aqui na igreja falar e aí o meu testemunho de vida aí fora ser outro. Né? Então eu tenho que cumprir. As pessoas têm que ver, olha, aquele homem ali, ele fala e cumpre. Exatamente. Aquela mulher ali, ela fala e ela cumpre. Mesmo que doa, mesmo que você se arrependa, mesmo que você tenha prejuízo financeiro, você falou, você tem que cumprir. E você está falando de pessoas de fora, mas dentro de casa é muito importante, porque isso vai formar o caráter de pais que têm filhos pequenos, por exemplo, entre 0 e 12 anos, vai formar o caráter dessa criança. Com certeza. A gente chega na conclusão, por exemplo, pais que constantemente tem gente cobrando ali em casa, pais que compram e não pagam, por exemplo. O filho está vendo isso. Que caráter que você está ensinando para essa criança? Né? Isso, quando essa criança crescer, ela vai trazer problemas não só para a tua casa, para a sociedade também. Com certeza. Aquilo que nós já comentamos aqui em outras aulas. Chega lá o vendedor de tapete, né? Aí o menino sai. Chama seu pai para mim. Aí ele entra para dentro para chamar o pai. Ou a mãe. Aí eles falam assim, fala para eles que eu não tô não. Não quero atender, não. Filho é mentira. Né? Será que o crente faz isso? É que se eu ligar para você, Nete, você vê que é eu lá, porque dá para ver hoje, né? Dá pra ver. Alessandro, não quero atender não. Nem vou atender. Fala que eu não tô. Isso acontece também nas empresas, né? A pessoa fala, e aí agora, Alessandro, né? Eu tô na empresa, né? O telefone tocou, o meu patrão fala assim para mim, fala que eu não tô. O que que eu faço? O que eu faço? Eu vou mentir? Ou não? Se eu não mentir, ele vai me mandar embora. O que eu faço? Aí eu te dou um conselho, tá? Você atende o telefone e fala assim, olha, no momento ele não pode atender, tá? Liga daqui uns 10 minutinhos, 5 minutinhos. Você não está mentindo, ele não quer, no momento ele não pode atender. Você entendeu? Exato. A gente fazia isso, tinha uns treinamentos, nós falamos assim, ele não está disponível para você. Ele não está disponível, momento. Né? Acaba sendo, porque naquele momento, para aquela pessoa, ele não está disponível mesmo. Então,
Né? Então, mas Deus dá sabedoria, né? Dá E tem até sabedoria. o caso da Que a outra criança. pessoa induz você a mentir, né? Exatamente. Tem o caso da criança, né? Que o pai fala que eu não tô. Ele fala, ó, meu pai mandou dizer que não tá. Que não tá. Que não tá, né? Meu Então, pai é o mandou. que você falou. E o que eu estou formando ele? O que eu estou colocando na cabeça dele? Amanhã ou depois ele vai fazer a mesma coisa. Ou pior, né? Exatamente. E aí, o que acontece? Muito que acontecia comigo, né? E com meus irmãos. Por minha mãe ser muito rígida, quebrei o copo na hora de lavar a louça. Escondi os cacos, né? Jogava fora. Quando ela chegava, não desconfiava na hora, mas depois ela falava assim, estou sentindo falta do copo tal. Quem quebrou o copo? Aí eu não fui. Para não apanhar, né? E descobria depois? Aí depois descobria. Mas a melhor desculpa que você pode dar é você falando a verdade. Exatamente. E a Né? gente está falando nesse caso de pais e filhos, porque a gente nem vai entrar no caso de cônjuge que mente para a esposa ou que mente para o esposo, que aí a gente já acaba entrando naquela conclusão de que quem faz isso, mente, trai o seu cônjuge, nem crente né? Não tem as escrituras como base. A gente está falando mais de formação de caráter, dia a dia, porque o cristão a gente vai crescendo, a gente vai lapidando. Vamos. Agora, quem entra nesse assunto de traição, a gente nem crente né? Precisa se converter Tem mesmo. que se converter. E a gente chega na conclusão ali Eu dessa vou ler a lição. conclusão aqui, Net, para os nossos ouvintes, nossos alunos, que diz assim, como aconteceu com Ananias e Safira, que foram punidos pelo Senhor com a morte instantânea, membros da família que praticam a mentira podem experimentar consequências gravíssimas por causa dessa prática. A Bíblia diz que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Está lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, verso 15. Portanto, ainda que num primeiro momento possa parecer difícil, o caminho da verdade sempre é o melhor. Sempre é o melhor. Deixar a mentira pra lá, gente. Então, não é coisa de crente, não. conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Exatamente. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Amém? É isso aí. Deus abençoe. Deus Até abençoe. a próxima. Até a próxima aula. Um abraço. Fica com Deus.